Chiquini já está chegando para conversar conosco. É claro que o assunto é o assunto que movimentou o final de semana. Começa, aliás, com a destituição da defesa de Felipe Martins, aí a movimentação de Chiquini em toda a imprensa ao longo da última sexta-feira. Aí teve a manifestação, finalmente, da OAB. Aí volta o Chiquini para a defesa do Felipe Martins, e aí a notícia que veio do governo americano. Chiquini, querido irmão, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Eu vou tentar estabelecer, Chiquini, uma linha do tempo aqui. E vou já para as elucubrações, teoria da conspiração. Gente, no Brasil, a distância entre a teoria da conspiração e a realidade deve estar de 30 minutos, né, aproximadamente. Porque é um absurdo o que a gente está vivendo nesse país. Mas eu começo a concluir que a destituição, né, da defesa de Felipe Martins já se dava em função do que viria por parte do governo americano. Eu posso concluir isso, porque imagina você agora, Dr. Jeffrey Chiquini, fazendo a defesa de quem tem documento do governo americano que diz, não teve, não viajou, não entrou no país, enfim. Então, você está defendendo um inocente diante de tantas mentiras contadas, com o apoio de um ministro do Supremo, com o apoio de um delegado da Polícia Federal, com o apoio da imprensa. Chiquini, por onde você quer começar nessa linha do tempo? Bom dia, irmão, seja bem-vindo. Grande Pitoli, bom dia. Primeiramente, eu preciso agradecê-lo, porque foi de extrema importância que aqui eu estive na sexta-feira, para que a verdade fosse posta. Então, com toda certeza, Pitoli, essa alteração desse quadro, até a mudança da decisão e restituição da defesa ao processo, com toda certeza tem o apoio da imprensa séria, do qual você faz parte e lidera a audiência, e também da população. Veja que a primeira vez que Felipe Martins foi solto, já foi pela força da opinião pública, com o apoio da imprensa séria. Quando o Felipe Martins estava preso, ficou 6 meses preso, não tendo viajado, a liberdade de Felipe Martins só veio em razão do clamor popular. A liberdade da Débora só foi concedida em razão do clamor popular. Sabemos disso. E nessa sexta-feira, houve o clamor popular também em razão do absurdo que vivemos no Brasil, do juiz que investiga, que acusa, que processa, que julga, também querer decidir quem é o advogado. Então, viemos aqui, Pitoli, esclarecer e desmentir o que a imprensa tradicional estava divulgando, né, que saímos do processo, fomos retirados, excluídos do processo, porque perdemos o prazo, e você me abriu esse espaço, então quero publicamente aqui agradecê-lo, né, porque eu consegui, através aqui da Auriverde, desmentir esse fato. Nós não perdemos prazo, né? E aí, lá na metade do dia, né, Pitoli, veio uma nova decisão do ministro restituindo a nossa defesa. Isso aconteceu também, Pitoli, em razão de alguns fatores. Primeiro, o clamor popular. E também, Pitoli, eu havia dito aqui e se confirmou depois. O presidente nacional da OAB, o Beto Simonetti, ele foi pessoalmente na Suprema Corte em defesa da classe dos advogados, tá? Então, de fato, isso aconteceu. Como eu disse, sempre me perguntam, Chiquini, a OAB, a OAB, a OAB. Gente, vocês nunca me viram fazendo uma crítica aberta à Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque eu nunca havia provocado a OAB. Então, assim, como que eu vou criticar o trabalho da OAB se eu nunca precisei? Se eu nunca provoquei? E naquele dia eu provoquei. Eu provoquei a OAB. Eu tenho um grande amigo que é um conselheiro federal, que é um advogado sério. São 81 conselheiros federais, Pitoli. Acho que nós temos 3 de direita. Dentre esses 3 de direita tem um que fala, que é o Dr. Tostes. O Dr. Tostes é um grande advogado, um dos mais bem-sucedidos do país, de direita. Né? Tem um carinho, um respeito grande por ele, porque é um profissional combativo, e ele tomou essa frente. Ele pessoalmente procurou o Beto Simonetti e falou, isso aqui não pode acontecer. Então, o Dr. Tostes toma essa frente, cobra o presidente nacional, e o presidente nacional vai pessoalmente no STF
e vem esse resultado de restituir os advogados. Porque, Pitoli, eu seria o único advogado pós-Constituição de 88 a ser destituído do processo. Por que eu fui destituído? São inúmeros os fatores, sabemos disso. Sabemos que o enfrentamento que nós temos feito dentro da regra do jogo, dentro dos limites da lei, né? Veja, nunca ninguém vai me ver fazendo bravata. Isso não. Eu posso muitas vezes mostrar uma intensidade, mostrar uma indignação um pouco mais exacerbada, mas por quê? Porque eu me limito àquilo que há de provas contra meus clientes, eu me limito à legislação que está sendo violada, tanto que eu não tenho nenhum processo na OAB por nada que eu tenha dito, por algo que eu tenha dito. Porque todo mundo sabe, se for apurar as coisas que eu falo, eu sustento tudo em provas e eu sustento tudo na lei. Destituir um advogado do caso, que é um advogado combativo, é uma decisão pessoal. Ficou muito claro. Aí, indo para o final da tarde, Pitoli, vem essa decisão do governo americano que nós já sabíamos que viria. Tá? Então, essa decisão estava aqui na manga. Quando acontece isso no final da quinta-feira, Pitoli, então no final da quinta-feira me destituem do processo do Felipe, né? Eu e o doutor Ricardo, né? Destituem a mim e o doutor Ricardo. A gente pensa, será que vazou? Será que eles estão sabendo que vem esse documento oficial do governo americano? Foi o que eu pensei, Chiquini. Foi exatamente isso que eu pensei. Porque a gente já sabia que o governo americano tinha terminado o apuratório, né? A doutora Ana, que cuida do processo nos Estados Unidos, está fazendo um trabalho exemplar. Então, veja, nós somos uma banca de advogados. Eu não sou o único advogado do Felipe, né? Eu sou advogado que faz as audiências, que fará a sustentação oral, mas existe um time. Nós somos um grande time, né? Um time de respeito, inclusive. Então, a gente começou a bater cabeça. E daí? Nós temos um infiltrado, isso daí vazou, querem tirar a gente do processo para que a gente perca o local de fala. Fato é que a gente volta para o processo antes do governo americano se manifestar. Então não foi por causa disso, Pitoli. Não foi por causa daquele documento mesmo. Tá? Porque nos restituíram à defesa antes do governo americano se manifestar oficialmente que o documento utilizado para prolongar a prisão de Felipe Martins é um documento falso, fraudado, Pitoli. Agora, Chiquini, eu ainda tenho minhas dúvidas, sabia? Porque a informação roda e na mão desses caras, você imagina com que velocidade, né? Porque te destituir, te tirar da defesa, aí você, com o prestígio que você tem, falou na imprensa que te recebe, ao longo da manhã da sexta, passou por aqui outros veículos, e eu entendo que quanto mais a gente expor isso, mais resultado a gente vai ter, é fundamental. E você tem esse espaço. Aí, OAB se posiciona, você leu aqui o recado da OAB enquanto conversávamos ao vivo, na manhã da sexta-feira, né, mostrando que a OAB começava a se movimentar. E aí você volta para o processo, volta para a defesa do Felipe Martins. Já eu concluo que, diante desse absurdo, vai ficar tão escancarado que a gente tirou, porque agora eu imagino você, Chiquini, na defesa do teu cliente, olhando para a cara destes que ali estarão, né, nessa fase final desse julgamento absurdo, olhando e sabendo que é tudo uma mentira, é tudo uma farsa. Por mais que você já soubesse, nós temos agora elementos de sobra por parte do governo americano dizendo: o advogado, doutor Jeffrey Chiquini, o senhor tem razão, é tudo uma mentira. E agora, como é que vai ficar? Só que diante disso tudo, Chiquini, e aí que eu quero avançar contigo, se tudo é uma mentira, essa trama golpista não para mais em pé. Não para mais em pé. Entendo eu que ela tem outros objetivos, que é tirar esse time da jogada. E aí pega o Anderson Torres, que não é um cliente teu, eu entendo, mas o cara que comandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, apreendeu e prendeu como nunca se fez no Brasil, esse cara não pode estar no jogo atrapalhando o sistema, atrapalhando o crime organizado. Então a gente cria uma grande mentira, tira Bolsonaro do jogo, tira Anderson Torres do jogo, Felipe Martins, o brilhante Felipe Martins, poxa, ele não quis delatar, tira esse cara do jogo, enfim, isso não se sustenta mais, Chiquini. Pitoli, veja, é um processo político, não é um processo jurídico. Tanto que na sexta-feira tem mais coisa aqui. Na sexta-feira o regime encomenda uma matéria do Estadão, tá?
Eu vou rebater ponto a ponto daquela matéria ainda hoje, tá? Vou colocar nas minhas redes. O regime encomenda uma matéria do Estadão dizendo que há, olha o termo que a matéria usa, que há um arsenal de provas contra Felipe Martins. Então veja, na sexta-feira, aquele tumulto todo, o clamor público, o regime vem e cobra do Estadão. Ó, o Pix está em dia, nos ajude. O Estadão vem com uma matéria. Há um arsenal contra Felipe Martins. Aí você vai ler o arsenal se chama Mauro Cid. Esse é o arsenal que há contra Felipe Martins. Então o sistema está assim em desespero. Por quê? Porque o Brasil já sabe que Felipe é inocente. E você pode perguntar em qualquer campo ideológico. Né? Entra na esquerda e pergunta, Felipe Martins é inocente? Ninguém tem como dizer que não é. Vai em qualquer lugar, vai no Centrão, vai... Então, assim, não importa mais o campo ideológico. O Brasil sabe que Felipe Martins é inocente. E isso é um grande problema para esse regime, porque eles estão forçando uma acusação contra alguém que é gritantemente inocente. E o que farão? E agora, como reconhecer que ele é inocente? Quer dizer, eu deixei 6 meses preso, eu prendi, deixei 6 meses preso, eu estou processando, eu estou acusando, ele continua com tornozeleira eletrônica, preso, está preso, o Felipe Martins está preso ainda, né? E eu vou e reconheço que ele é inocente. Então veja o grande problema que o regime está, mas a gente não pode jogar a toalha. A nossa exigência, e eu terei 1 hora de sustentação, quero mostrar para vocês, aquela beca lá, ó, aquela bequinha, tá vendo lá, Vitor? Opa! Aquela é minha bequinha. Você fica diferente, cara. Elegante. Aquela é minha bequinha, ela já tá preparada, tá cheirosa, já mandei dar uma lavadinha, tá, você vê ali, tá passada, né? Tá pronta para ser utilizada. Com aquela beca estarei e terei 1 hora para mostrar as provas de inocência. Porque esse processo é o seguinte, Vitória. A acusação não trouxe prova da culpa, e nós trouxemos prova da inocência. Então a gente não pede aqui a absolvição de Felipe por falta de provas. Não. A gente pede a absolvição de Felipe Martins porque está provado que ele é inocente. Nós não vamos jogar toalha, eu reafirmo. Ele tem que ser absolvido. Porque eu pego todos os pontos da acusação, Pitoli. 100% dos pontos da acusação a gente rebate. Nós protocolamos no sábado de manhã as alegações finais com 381 páginas, tá? 381, e a gente rebate 100% dos pontos da acusação, não ficou uma ponta solta, e a gente rebate como? A gente rebate com documentos, Pitoli. O principal documento que a gente usa da inocência de Felipe Martins é um documento entregue pelo governo Lula para nós. Imagina. É mesmo? Governo Lula. O principal documento de inocência do Felipe Martins é um documento que o governo Lula forneceu para nós. Dia 8 de janeiro de 2023, olha essa data, 8 de janeiro de 2023. O GSI do governo Lula junta no Diário Oficial da União os registros de entrada do Palácio da Alvorada. E em todas as datas do registro oficial, referentes a 2022, não consta o nome do Felipe Martins. Mas consta o nome de todos os generais que entraram. Bate tudo. Todas as datas batem. General Freire Gomes naquela data, Mauro Cid naquela data, todas as datas batem. Não tem o nome do Felipe Martins. Por que não tem o nome do Felipe Martins? Porque ele não participou das reuniões, como todos os militares dizem. E por que Felipe Martins existe? Eu já cansei de dizer. O regime precisava de mais um delator. Exato. Só um delator era pouco. Então veja, quem era o único civil perto do presidente Bolsonaro? Felipe Martins. Se um coronel do Exército, Forças Especiais, sofreu um pouquinho na cadeia e disse tudo o que o regime queria, que é o Mauro Cid, imagino que Felipe Martins não dirá. Então eles escolhem Felipe Martins a torturá-lo, que ele foi torturado, né, para que ele fosse um delator. Caíram do cavalo. Felipe Martins não é um delator. Mas, Chiquini, e aí, onde entra Guilherme Amado nisso? Né? Conta mentira para colocar Felipe Martins no colo da turma, ou a turma pede para ele contar mentira para pegar o Felipe Martins? É o efeito Tostines, vende mais porque é fresquinho porque vende mais, publica matéria para pegar, ou pede para publicar para pegar?
Esse Guilherme odiado, né, não é amado mais, é odiado. Esse cara é um vagabundo, esse cara é um canalha, é um verme. Tá? Esse cara vai ser preso. Eu acordo e durmo todos os dias da minha vida sonhando com esse cara algemado, gritando: socorro, me soltem, me perdoem, desculpa, eu fui usado pelo regime. Esse cara é um bosta, tá? Ele colocou atrás das grades um inocente, tá? E ele foi usado pelo sistema. Eu quero registrar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu falo e eu provo que você é um bosta, Guilherme Amado. Eu assino embaixo. Onde você quiser, eu assino com você. Olha aqui, ó. Por que o Guilherme Amado fez o que ele fez? Eu tenho a prova aqui, ó. Olha só, o Guilherme Amado, por que ele fez essa matéria contra o Felipe Martins usando da assinatura do Metrópolis? Olha só, ele recebeu 400 mil reais, ele recebeu 400 mil reais da USAID em 2023, através da ONG Redes Cordiais, tá? Então essa matéria que ele fez contra o Felipe Martins custou 400 mil reais, que ele recebeu da USAID em 2023 através da ONG Redes Cordiais. Pronto. É por isso que ele vai ser preso. Ora, e nós trabalhando honestamente, Chiquini? Essa matéria ele enfiou no bolso 400 pau para fazer contra o Felipe Martins e ele recebeu essa grana da USAID por essa ONG aí que ele era diretor. Esse é o Guilherme Amado. E o Metrópolis se colocando à disposição para publicação também, né, Chiquini? A gente precisa olhar o veículo. E aí é né? o seguinte, né? O Metrópolis está insistindo no erro, né? O Metrópolis está deixando aquele outro jornalista continuar fomentando coisas contra o Felipe. Né? Como que é o nome daquele outro cara o lá? Capelli? Agora? Não, esse Capelli é respeitado. O Sam, como que é o nome desse cara? Sam Puncher, como que fala o nome desse cara? Como é que fala, Barros? É Sam Puncher. Sam Puncher. Esse Sam Puncher continua fomentando mentiras contra Felipe Martins. Então, é bom que o Metrópolis comece a fazer um pente fino no que está acontecendo dentro da sua edição, né? Porque Guilherme Amado, trabalhando no Metrópolis, recebe grana para fazer uma matéria falsa contra Felipe Martins. Felipe Martins é preso. Na sexta-feira, o governo americano oficialmente vem e diz que aquele documento era falso. E agora esse Sam Puncher sai no sábado, ele passa o sábado inteiro tentando combater essa informação do governo americano. Ele passa o sábado inteiro nas redes sociais dele dizendo que não, que o documento não era falso. Mas que isso me levanta uma dúvida sobre o veículo. Me desculpa. Eu tô preocupado com isso. Eu tô convencendo o Felipe Martins a processar o veículo. O Felipe Martins está resistente quanto a isso, né? O Felipe Martins está resistente um pouco, mas nós vamos processar o veículo, porque tá demais. Quer dizer, o Metrópolis prende o Felipe Martins. Não foi o Metrópolis, não vamos processar o Metrópolis. Foi um funcionário e o Metrópolis mandou o cara embora. Lembrando que o Metrópolis não mandou esse cara embora por causa daquela matéria, mandou ele embora por outras coisas. Aí agora esse Sam Puncher sai no sábado, em defesa do regime, dizendo que a matéria do governo americano é falsa. Precisa ver se os 400 mil ficou na conta só do cara. Já dá, seguindo o dinheiro a gente sabe, né? Mas o Metrópolis tem que chamar esse Sam Puncher de lado e falar: cara, você trabalha aqui e você largue mão. Ele fez uma ofensiva sábado nas redes sociais dele para dizer que a matéria do governo americano não diz que o documento era falso. Ele sai. Então, assim, o jogo tá pesado, Vitória. Sexta-feira, a matéria do Estadão, dizendo ter arsenal de prova contra Felipe. Esse Sam Puncher vindo com uma ofensiva contra a informação oficial do governo americano. O jogo tá pesado. Nós vamos ter que processar todo mundo, Vitória. Chiquinho, agora, e as consequências disso, né? A gente tem um delegado da Polícia Federal, a gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, veículos de imprensa. Eu vejo que os americanos não vêm para brincar com relação a isso, mesmo porque eles querem conter qualquer outro tipo de ação nesse sentido também, né? É assim. A gente tem que ser muito adulto, responsável e cauteloso do que a gente vai falar. Nós estamos dentro de uma ditadura e tudo que a gente disser será utilizado contra nós. Eu sou um advogado e eu falo de lei, tá? Existe uma lei nos Estados Unidos que é clara.
A lei é clara. Utilizar um documento falso constitui crime federal nos Estados Unidos. O que aconteceu? Isso aqui é uma realidade, tá? Isso aqui é uma realidade. Felipe Martins, ele é preso, tá? Ele é preso. E aí, então, a defesa de Felipe Martins vem e prova que ele não viajou para os Estados Unidos. Até porque se viajasse não seria crime também, né? Então, veja, além dele ter sido preso por uma viagem que ele não fez, ele foi preso por algo que não é proibido, viajar. Mas tudo bem, né? Aí, então, a defesa vem e prova que ele não viajou. A PGR pede a liberdade do Felipe Pittoli. A PGR vem e fala, não, então solta. Né? O ministro, ao invés de soltar o Felipe, ele pede para intimar o delegado. Isso não existe, tá? Não existe. A PGR pede para soltar e o juiz manda intimar o delegado. O delegado não é parte. Não existe hierarquia entre Ministério Público e delegado. Pelo contrário, tá? O juiz manda intimar o delegado Shor sobre o pedido da PGR para soltar Felipe Martins. Isso não existe, tá? A Polícia Federal vem com um documento novo. Não, ele viajou sim, olha aqui. E aí começa a grande sacanagem. É assim que ele fica preso por 6 meses. Quando a PGR pede a liberdade do Felipe Martins, a Polícia Federal vem com esse documento falso, tá? Polícia Federal não, muito respeito à instituição Polícia Federal. Esses atores que usam a logo da Polícia Federal, usam o timbre e o brasão da Polícia Federal, né? Eu preciso falar isso aqui porque eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, muitos clientes policiais federais que todas as vezes que eu falo, eles vêm me cobrar, Chiquini, me deixa de fora disso. Não, é verdade. Tem muito delegado que eu preciso deixar de fora, muito agente e muito escrivão. Então, esses atores, esse ator desse regime, ele vem com um documento falso, e esse documento falso prolonga a prisão do Felipe Martins por mais 6 meses. Tá? É esse documento que prolonga a prisão do Felipe Martins que o governo americano disse que é falso. O que aconteceu? Esse documento falso ele foi inserido no sistema oficial americano. Então existe um sistema oficial americano, do CBP, tá? Que é o sistema migratório, e eles inseriram dados falsos nesse sistema. Então imagina, houve uma fraude no sistema migratório americano. Eles usam esse documento aqui no Brasil para prolongar a prisão do Felipe Martins. O que diz a legislação americana? Usar um documento falso é pena de 4 a 10 anos nos Estados Unidos. Se esse documento falso foi utilizado para prender alguém, a prisão chega a 30 anos. Lembrando que nos Estados Unidos, prisão você cumpre o tempo da prisão, não tem progressão de regime igual no Brasil. Tomou 4, fica 4 preso. Tomou 10, fica 10 preso. Tá? E aquele que é responsável por fraudar o sistema migratório toma prisão perpétua. Então não importa o lugar do mundo que você esteja. Você pode estar na Somália. Você vai responder o processo criminal nos Estados Unidos, ser condenado por ter usado documento falso na Somália. Entendeu? É um documento americano. Você usou esse documento americano na Somália para prender alguém, você é condenado nos Estados Unidos e incluído na lista vermelha da Interpol e passa a ser caçado pelo governo americano no local do mundo que você estiver. É isso que vai acontecer com quem teve participação na utilização desses documentos e participou da criação desse documento falso, Pittoli. Quem diz isso? Jeffrey? Não é o Jeffrey que diz isso. Quem diz isso é o Congresso americano, que criou uma lei que diz isso e foi sancionada pelo presidente dos Estados Unidos. Eu sou apenas um papagaio, tá? Leitor da legislação. Eu tenho duas perguntas para te fazer e já não sei que ordem fazê-las aqui. Eu vou para a primeira delas. Quantas vezes você tem essa informação de quantas vezes tentaram tirar do Felipe Martins uma delação? Porque entendo eu que a manutenção da prisão ela só se deu por conta de tentar transformá-lo num colaborador, num delator. Entretanto, esse herói, chamado Felipe Martins, disse não tenho que delatar, não tenho com o que colaborar. Mas a gente um dia, certamente você pode saber disso, e não sei se isso pode ser divulgado ou não, Chiquini, você decide contar ou não, se souber. Quantas vezes ele foi pressionado para delatar, para colaborar? Por quê? 10 dias de solitária, acho que foi algo em torno disso. Sem ver a luz do sol,
6 meses um inocente na cadeia, sabendo que era inocente. Porque imagine chegar para você e falar assim, você está preso porque você viajou. Não, não viajei. Não, mas preso mesmo assim. O cara sabe que ele está preso ali para atender um objetivo da turma, né? A gente tem essa informação de quantas vezes ele foi pressionado, direta ou indiretamente, para delatar, Chiquini? Então, o que ele passa na cadeia funciona exatamente assim. Tá? Como que funciona a delação, Pitoli? A delação, ninguém chega igual no filme americano, te senta e fala assim, daí, tá ruim a cadeia aí, vamos cooperar? Isso não funciona assim. Você tem um advogado, tá? Então você vai espremendo, até que você chega pro teu advogado e fala, cara, eu quero caguetar geral. É assim que funciona a delação, entendeu? O que aconteceu com o Felipe? E ele, no interrogatório, ele disse bem claro isso. Eu perguntei, por que você não delatou? Ele falou, eu não tinha o que delatar. Eu vou delatar o quê? Não aconteceu crime nenhum, não teve trama golpista nenhuma. Primeiro que ele não tinha o que delatar. O que acontece? Ele é preso injustamente, né? E aí, durante a prisão, ele vem vivendo situações que é o famoso espremer para que espane, né? Ele começa primeiro a ter restrições de visitas. Primeiro restringe a visita de familiares, restringe a visita de esposa. Então, chega no final de semana de visita, todos os presos da tua cela saem da cela e vão visitar os parentes. Você não recebe visita. Então, por isso que eu digo, indiretamente, pode ter sido um modelo de pressão. Mas isso é tortura. Sim. Isso é tortura psicológica. Então, por que eu não recebo visita? Cancelaram tuas visitas. Algum motivo? Não. Você não pode receber visita hoje. O que eu fiz? Você não fez nada. Você não pode receber visita hoje. Então, começaram a tirar as visitas dele. Isso aconteceu com o Mauro Cid. Tiraram as visitas do Mauro Cid, ele espanou e fez delação, o que não é delação. Porque o Mauro Cid, ele não é um delator, tecnicamente, né? Delação, você confessa o crime que você praticou, você entrega provas, né? E você traz informações que a investigação não tem. O Mauro Cid nem confessa o crime e nem traz provas. Ele só fala o que querem que ele fale, né? Não tem um documento, né? Então, eles tiram as visitas do Felipe, ele fica sem visita, e de repente, sem motivo nenhum, jogam ele numa solitária. Quando que jogam ele na solitária? Quando surge aquele documento falso nos Estados Unidos, o I-94. Então, assim que surge o documento falso nos Estados Unidos, que é o I-94, tá? E esse documento não tem como fraudar. Então, esse documento não tem como fraudar, tá? Assim, por hacker, nada disso, não. A única forma de se fraudar um I-94 é um agente infiltrado mesmo. Porque o I-94 é aquele documento que quando você chega na imigração, você é atendido por um funcionário e ele pega teu documento e ele faz o confere cara crachá e manda você botar o dedo lá. Aquilo é o I-94. É aquela conferência que você faz na imigração americana dentro do território americano. Então, quando surge esse documento com o nome dele errado, o número do passaporte errado, aí ele é jogado na solitária e ele fica 10 dias na solitária. E ele fica quietinho, solitária, sem luz, Pitoli. Sem luz e sem janela. Fica 10 dias sem luz e sem janela. Pensa você num lugar sem luz, sem janela, sem poder ler um livro. Entendeu? As cortes internacionais dizem que isso é tortura, isso é proibido. E ele passa por isso. Tá? Aí o clamor popular é muito grande, porque a imprensa, a defesa faz um enfrentamento na imprensa muito sólido, né? Vocês cooperam, vocês ajudam a propagar a verdade, e aí então ele é tirado da solitária e é colocado em liberdade com tornozeleira, porque não tinha mais como segurar ele lá, né? E hoje ele está nessa situação, ele continua com tornozeleira por quê? Continua com tornozeleira por quê? Se provado está que não viajou, e agora já provamos, já cansamos de provar que ele é inocente. Então assim, condenar, se Felipe Martins for condenado, eu digo para você, Pitoli, para todos que nos ouvem, é a maior falência do sistema de justiça do Brasil. Então, mas ao mesmo tempo, absolvê-lo e inocentá-lo compromete toda a farsa. É aí que eu ia chegar. Segunda pergunta, então. Na abertura do programa de hoje, Chiquini, eu disse o seguinte, eu não sei o que vem antes, diante de tudo que tem pela frente. Não estou falando para amanhã, para depois de amanhã, é uma construção, estamos a 1 ano da eleição. Eu não sei se vem antes a anulação de tudo isso, porque a gente vai descobrir o tamanho da mentira, quem mentiu, quem patrocinou a mentira, quem defendeu a mentira, a gente vai descobrir. Eu não sei se vem antes a anulação de tudo isso ou a anistia. Eu não sei o que vem, mas eu não consigo enxergar outra alternativa, porque se absolver, inocentar
o Felipe Martins, significa o seguinte: ó, tudo bem, a gente admite, é tudo uma mentira mesmo, desculpa aí, por onde eu saio. E a gente sabe que o sistema não vai reagir dessa forma. Os caras vão tentar se debater ali até o fim, né? O que vem pela frente? Anulação, anistia, a inocência de Felipe Martins, absolvição. Qual que é a leitura que você faz? Por quê, Chiquini? Eu preciso olhar para o processo eleitoral de 2026 sem antes, jamais, em hipótese alguma, dizer o seguinte: anistia, anulação, é o que a gente tem agora. Se eu olhar só lá para frente, eu esqueço do Bolsonaro, esqueço do Anderson Torres, do Felipe Martins, do Ramagem, eu esqueço de todos esses. Então, qual a leitura que você faz disso a partir do que a gente viu na sexta? Eu não acredito em anulação. A anulação eles não vão anular. Quem teria que anular teria que ser o Alexandre de Moraes. Então, mas, Chiquini, com toda a mentira que a gente começa a entender, com provas que foi contada, quanto tempo resiste essa mentira? O que eu acredito? Eu acredito ainda na inocência do Felipe Martins como uma forma de começar a diminuir os danos. Então eles vêm, absolvem Felipe Martins, olha, nós não somos injustos, veja, né, o inocente a gente absolve. Porque se eles absolvem Felipe Martins, em nada prejudica o processo. Em nada prejudica o processo, né? Muita gente diz, se eles absolverem Felipe Martins, eles vão confirmar, vão confessar que esse processo é uma fraude. Não, se eles absolvem Felipe Martins, não vai trazer grandes impactos ao processo, mas é uma forma deles começarem a se portar e se mostrar como justos, né? Então acredito na absolvição do Felipe Martins. A anistia eu vejo como uma possibilidade real ainda, né? Porque parte do Centrão, o Kassab, por exemplo, parte do Centrão quer a anistia, então ela é possível, né? Agora a anulação, Pitoli, meu Deus do céu, cara, eu não consigo imaginar quando isso vai acontecer. Eu acho que a anistia é muito mais real do que a anulação desse processo. Eu não consigo, Pitoli, imaginar se um dia esse processo vai ser anulado. Até como instrumento de pressão em função da mentira, vai aplica anistia do que... Anistia e todo mundo esquece desse caso. Porque como que você vai anular se essa composição do STF ela vai permanecer por mais 20 anos? Desonra os caras, acaba a moral. Então a anistia é uma forma de você passar pano e zerar a vida. Eu acredito mais na anistia do que na anulação. E eu acho que a gente tem que continuar insistindo na anistia. Eu tenho visto que tem muita gente que se diz de direita, a parte da direita pulando do barco. Gente, a anistia é a solução dos injustiçados, não tem outra forma. Se você não vai anular, como que você vai colocar esses inocentes em liberdade? É anistia. A anistia, ela existe quando o povo quer retomar a justiça. Então, por que eu insisto muito na anistia? Porque a anistia, ela existe o seguinte: quando não houver mais mecanismos jurídicos, recursos judiciais a combater a injustiça, a anistia é a única forma democrática de restabelecer a justiça, que é o povo retomando a justiça. Isso é anistia. Tá? Então, você tem duas formas de fazer justiça: uma pelo Poder Judiciário e outra pelo povo. Pelo Poder Judiciário, já vemos que não terá. É o Poder Judiciário que está causando injustiças, né? A outra forma de você fazer justiça é através da anistia, e daí é o povo. A Constituição diz: o povo pode anistiar. E a anistia é a extinção da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. O que é a extinção da punibilidade? Encerra todos os efeitos penais. Então cessam todos os efeitos penais. Então você põe em liberdade, não tem mais condenação, volta a ser elegível. É por isso, Pitoli, acho que a gente já falou aqui, inclusive, a respeito disso, é por isso que eles querem o PL da dosimetria. Porque o PL da dosimetria, eles colocariam os injustiçados em liberdade, mas todos continuariam inelegíveis. O problema da anistia é que a anistia você retoma os poderes políticos, porque cessam todos os efeitos penais. Sim. O PL da dosimetria, você coloca todo mundo em liberdade, mas eles continuam condenados, ou seja, continuam inelegíveis. Então, que vai haver PL da anistia ou PL da dosimetria, vai acontecer. Isso vai acontecer. A gente só não sabe qual será, porque tem a questão da preocupação deles com elegibilidade. Imagina esses presos de 8 de janeiro anistiados. Débora do Batom na urna. Quantos votos ela recebe na urna? Entendeu? Eles sabem disso. Eles sabem que esses injustiçados vão para a urna em 2026 e enchem o Congresso.
Então, por isso que eles não querem a anistia, entendeu, Pitório? Perfeito. Chiquinho, e o leão da semana? O que vem pela frente? Ah, meu Deus do céu, tem bomba ainda, né? É aquele negócio, a gente sai de manhã de casa, eu tava conversando ontem com os amigos, né? A gente sai de manhã de casa, né? Livre, leve e solto, passa 2 horas, o dia já virou um caos, né? Tem muita coisa para vir do caso do Felipe Martins ainda, a investigação está bem avançada lá nos Estados Unidos, tá? Eu acho que o Felipe Martins vai ser o divisor de águas do nosso país. Eu também acho. Tá? Porque além dele ter garra, ele tem uma defesa que tem garra e coragem. Todos os meus colegas que compartilham comigo dessa defesa são muito corajosos, são muito fortes, são muito sérios. A doutora Ana, o doutor Ricardo estão muito comprometidos com a defesa também comigo. Nós contratamos agora um baita de um advogado criminal nos Estados Unidos, tá? Um cara que entra de shorts na Suprema Corte Americana. Né? Fazendo uma comparação com quem anda de bermuda no Supremo. Né? Então, assim, tem muita água para rolar e vai ser um divisor de águas. A gente não vai jogar toalha, não, Pitório. Eu sei disso. Muita água para rolar. Chiquinho, obrigado mais uma vez, viu, cara? Obrigado, meu. Esse é nunca foge à luta. De manhã, Chiquinho, vamos. Que hora? 9h30. Tamo junto. 10 horas, tamo junto. É sempre assim. É que, Pitório, a única forma da gente combater essa injustiça é aqui. Você sabe, a gente sabe disso, é opinião pública. É isso aí. É por isso que eles querem silenciar as redes sociais, eles querem silenciar o YouTube, eles querem silenciar a empresa essa série. Eles querem silenciar porque eles sabem que é aqui que a gente faz, a gente traz a verdade. Eles conseguem manipular o Estadão, eles não conseguem manipular o Ouro Verde. Exato. Chiquinho, vai lá, força, irmão. Boa semana para você, viu? Satisfação. E quero deixar um grande beijo, um grande abraço a esse chat maravilhoso, adoro essa audiência. Obrigado pelas mensagens de carinho. Gente, um beijão, Pitório, meu irmão. Valeu. Talvez a gente volte a conversar várias vezes essa semana aí. Quando você... eu vou dizer, nesse filme eu tô torcendo pro Jacaré no filme do Tarzan. Tamo junto. Tô louco para ver o Jacaré dar uma bocanhada na... É isso mesmo. Vambora.